E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E nesse vídeo eu quero dar 3 dicas de queijos vegetais para você faturar mais no seu negócio. Seja ele um café, um restaurante, uma lanchonete. Imagine só os seus clientes degustando um queijo vegetal feito pela casa, super saboroso e mais, querendo até levar embora para casa. Essa é uma realidade que pode estar no seu negócio, porque o universo dos queijos vegetais ele é diverso o suficiente para caber em diferentes bolsos, para caber em diferentes realidades, inclusive aquela que falta tempo, que falta espaço. É possível sim você fazer alguma coisa e oferecer ao seu cliente um queijo vegetal bem saboroso. Vejam vocês que muitas vezes a ideia que a gente tem de queijo vegetal, ela está colocada pelo mercado, né, muitas vezes, e são as peças que estão disponíveis ali. Seja um mercado um pouco mais comercial, industrializado, né, por essas empresas maiores que oferecem queijos vegetais que deixam um pouco a desejar em relação à textura, principalmente, depois em sabor, ou empresas menores que já oferecem queijos vegetais fermentados, né, que tem um sabor um pouco mais interessante, mas por outro lado o preço ainda é um pouco mais alto. Então, fora isso, o que a gente teria? Um grande universo para ser explorado. E isso em relação a ingredientes, tá? A gente tem muita coisa local que pode ser aproveitada, né, em relação a leguminosas, em relação a tubérculos. Imagina só o inhame, ele pode ser uma boa base para fazer um queijo vegetal. O próprio feijão pode ser uma boa base também. Então a gente pode explorar esses ingredientes que não são tão explorados assim comercialmente hoje em dia. E o intuito aqui é mostrar essa diversidade, mostrar para vocês 3 ideias. Eu tenho aqui 3 queijos vegetais que eu produzi e eu vou mostrar para vocês o que é possível de se fazer com isso. Tá? Agora, isso daqui é possível, como eu falei, de a gente colocar numa realidade que não há tanto tempo assim disponível para fazer queijo vegetal, né? Porque num primeiro momento o que a gente pode pensar é, mas eu tenho que esperar muito. Por um queijo vegetal curado, sim, tem que esperar um pouco, né? 15 dias, tem que esperar 20 dias, tem que ter um trato praticamente diário deles, né? Mas não é só de queijo curado que vive o mundo dos queijos vegetais. Tá? Tem outras possibilidades de produção de queijos vegetais bem mais rápidos. Tá? Inclusive de espaço, que pode ser um problema também para algumas cozinhas, e até dizer eu não tenho espaço, justamente pensando num processo de maturação, de que você tem que ter várias peças ali disponíveis, né, para esse processo de maturação. De novo, né, o universo dos queijos vegetais ele não está restrito só a esses curados. Tá? Então, a sua decisão de não ter um queijo vegetal da casa sendo oferecido para os seus clientes, ela não pode passar por essa questão de que não tenho tempo, não tenho espaço. Talvez uma desculpa mais aceitável seja, isso não é prioridade para mim, eu não quero. Aí maravilha, né? Eu respeito a opinião, mas o intuito, inclusive, desse vídeo aqui é mostrar outras possibilidades. Tá? Possibilidades bem simples, possibilidades rápidas de serem feitas e com muito sabor. Então, só para vocês terem uma ideia, né? E o que me motivou, na verdade, até a gravar isso daqui, a colocar essas ideias para vocês. Eu tive num restaurante uma vez no Porto e ali tinha, na carta dele, ele trazia tábua de queijos vegetais. Falei, nossa, era um restaurante vegano, né? Tábua de queijo. Falei, aí sim, né? Vamos provar, vamos ver o que tem que eles têm para oferecer. E aí eu não perguntei nada, só vi a tábua ali e aí eu pedi. E veio uma tábua de queijo vegetal ali, que era de uma grande empresa, tá? E assim,
uma diversidade de 4 ou 5, se não me engano. Só que dessa diversidade aí, um denominador comum a todos eles, porque a base deles era a mesma, era óleo de coco e amido modificado, né? E mudava, o que mudava entre eles era basicamente formato, a própria resistência que tinha, alguns mais macios, outros mais duros, e a essência, né, o aroma que foi colocado ali que era diferente. Então, assim, foi uma experiência que frustrou um pouco, né, porque eu esperava algo da casa até, por ser um restaurante vegano interessante e tal, eu achava que poderia vir algo da casa, mas não, veio... compraram tudo da mesma marca, inclusive, se de repente tivesse até variado a marca, podia ser uma experiência um pouco mais interessante, né? E foi isso que aconteceu. Agora, por outro lado, teve uma vez que eu estava em Cagliari, e isso daí fica na ilha de Sardenha, e ali eu fui num restaurante vegano também, e nesse restaurante tinha uma tábua de queijos vegetais, né? Eu já estava escaldado pela experiência anterior que eu relatei para vocês, mas dessa vez eu pedi a tábua também. Falei, bom, vamos pedir. Pareceu um restaurante que meio que gostava de fazer tudo que eles pudessem ali, então resolvi apostar. E veio uma tábua de queijo vegetal e, para minha surpresa, eram feitos ali. Então isso daí sim foi uma experiência muito mais interessante do que essa primeira que eu relatei para vocês. Porque isso, assim, em relação a sabor, principalmente, é incomparável, porque se tratava de queijos vegetais fermentados. Tá? Ali não eram todos feitos no local, mas pelo menos 3 deles eram feitos ali, e os outros 2 eles compravam de pequenos produtores, né? de gente que estava fazendo ali na ilha mesmo e vendia para eles, marca local. E isso, assim, é muito interessante, coisa que é possível de ser feita, né, principalmente para os curados. Aí nesse caso eram os queijos vegetais mais complexos, né? Tinha um tipo Roquefort que eles compravam, não faziam ali, e era por bem até, né? Não tá com Penicillium Roquefort rodando ali na cozinha, podendo contaminar outros queijos vegetais. Mas é uma ideia que vocês podem ter já também, de que alguns tipos vocês podem produzir no local e outros comprar de pequenos produtores, né? Que isso daí, sem dúvida nenhuma, vai girar a economia local e também vai ter um sabor muito mais interessante numa eventual tábua de queijos que vocês poderiam fazer. Bom, de qualquer forma, dentre essas 3 ideias que eu quero trazer para vocês aqui, a primeira delas é, assim, o queijo vegetal mais rápido, mais fácil que eu já fiz até então, tá? E se trata daquele queijo vegetal ralado, tipo um parmesão ralado. Eu queria mostrar para vocês aqui, né? Esse daqui é o parmesão ralado, olha só. Ele é como se fosse, ó, é como se fosse aquele faixa azul, sabe, que tem no... Não sei se tem ainda, mas eu lembro que na infância eu consumia isso daí em almoço de família, tal, quando era massa tinha o faixa azul, né? E esse daqui é como se fosse, tá? Como se fosse um parmesão ralado. Eu acho que atualmente no mercado, assim, timidamente isso começa a aparecer, né? Em Portugal eu vi uma empresa que comercializa isso, cheguei a comprar para experimentar, né? Não foi, não gostei tanto quanto esse que eu faço em casa, né? Então esse daqui, a base dele é amêndoa. É uma amêndoa crua, triturada, sem hidratação, tá? Justamente para ficar esses pequenos grânulos aí, né? E ter essa sensação de textura na boca. E depois você coloca saborizantes, e esses saborizantes aí, enfim, né, o que você achar que deve ser colocado. Para esse caso aqui, foi amêndoa crua, foi levedura nutricional, cebola em pó, alho em pó e sal, só. Né, e virou esse queijo vegetal aqui.
super rápido. O tempo de preparo dele é surreal, porque imagina, você tem lá o seu processador, você vai colocar a amêndoa, vai colocar os outros ingredientes e ao ligar não fica mais de 10 segundos essa hélice girando ali, já está pronto. Ou seja, não vai gastar tempo nenhum praticamente em fazer isso no seu estabelecimento. E fica extremamente saboroso. É claro que o equilíbrio entre os sabores vai ser o toque da casa, né? Não tem também cabimento eu dizer, não, faça isso com, sei lá, tantas colheres de levedura nutricional, tantas de cebola em pó, tantas de alho, o miso ele pode entrar também, enfim, não, isso daí cada lugar vai chegar, né, na sua proporção, que vai ser o toque da casa, né? Então logo você coloca os ingredientes, liga e está pronto. E isso daí, ele, assim, o prazo de validade desse queijo vegetal, ele é muito longo. Tá? Por quê? Porque ele não tem tanta água assim. Olha o que eu falei para vocês no começo, é uma amêndoa crua que ela não foi hidratada. Então a quantidade de água sendo bem reduzida, a validade ela é inversamente proporcional à quantidade de água, porque quanto mais água você tem, mais água livre você vai ter no seu produto. E é essa água livre que proporciona a vida ali dentro. Então, se você tem disponibilidade de água e tem alimento, claro, né, você vai poder ter micro-organismos se desenvolvendo ali e esses micro-organismos eles podem estragar o seu produto. Portanto, quanto mais seco ele é, maior vai ser o prazo de validade. E o que eu quero dizer com isso, né? Qual que é a grande vantagem para um negócio? A vantagem é que você pode produzir uma quantidade que vai ser consumida aí em 2 semanas, em 3 semanas. De repente até você faz já uma quantidade que vai ser consumida ao longo de 1 mês. E isso, tranquilamente, ele vai se segurar na geladeira, né? Tem que ser armazenado no frio, claro. Você precisa ter pelo menos esse espacinho aí para armazenar o seu queijo vegetal no frio. Se não tem o espaço para armazenar um pote que vá para 1 mês, 2 semanas de repente, já diminui esse volume pela metade, né, já se programa para ter um dia a cada 15 dias que vai tirar, sei lá, vai tirar 5 minutos, 10 minutos do tempo ali para fazer esse queijo vegetal e pronto, né? E eu acho que um segundo benefício desse queijo vegetal, né, o que é o ponto mais interessante dele, inclusive por conta do seu prazo de validade ser um pouco mais estendido, é a possibilidade de venda para o cliente. Porque, imagine, ou isso daqui ele vai ser disponibilizado, né, vamos supor, se coloca num potinho a cada pedido de um prato de massa, enfim, eu não sei, estou imaginando só. Imagine que você tem um prato de massa que vende à la carte e quando eles pedem, você traz esse potinho para que eles coloquem uma certa quantidade, né, sobre essa massa aí. E depois você tem a possibilidade de venda. Quando o cliente vai pagar a conta, você fala, ó, gostou daquele queijo vegetal que você consumiu junto com a sua massa? Ele é produzido aqui na casa. Não sei se quem te atendeu já falou isso, mas é um produto nosso aqui da casa e ele está disponível para ser levado embora. Se você quiser comprar, a gente tem aqui porções de 50 gramas ou de 100 gramas, não sei, né? E vender isso. E é claro que isso tem um valor agregado muito grande, porque você está produzindo e está vendendo por consumidor final. Ou seja, não há intermediários. É diferente de você ser apenas um produtor e ter alguém que vai fazer a distribuição do seu produto. Ou você só ser a parte final da cadeia e vender os produtos que você está comprando já produzidos. Então eu acho que esse queijo vegetal ele tem esse potencial muito grande. Então, ficamos aí. Depois, a gente tem um queijo vegetal que é o cream cheese. E esse cream cheese, ele é um espetáculo. Tá? Também é muito fácil de ser feito.
ele já vai ser fermentado, eu tenho ele aqui, tá? É isso daqui. Esse daqui é um cream cheese feito, a base dele é castanha de caju. Eu vou até pegar aqui para vocês perceberem, olha só, a textura dele. Ele tá bem cremoso, essa cremosidade, nossa, o aroma dele, só de eu mexer aqui, tem um aroma fantástico, né? Então, olha só como ele espalha muito bem. Então, esse cream cheese aqui, ele pode ser, sim, servido e utilizado na cozinha de diversas formas. E isso daqui é eu vejo isso como um grande coringa, tá? E por que que eu vejo como um coringa? Porque isso daqui, esse cream cheese, além dele ser, por si só, então, um cream cheese, isso pode ser servido como um canapézinho, alguma coisa em uma torradinha, ou compor alguma entrada de algum prato ou coisa assim. Mas ele também vira uma bela de uma base para outras preparações, para fazer outros molhos, por exemplo. E isso eu estou falando até de molho frio para saladas, ou molhos quentes, ou usar de base, por exemplo, o que eu gosto muito de usar isso é na hora de fazer o estrogonofe, por exemplo. A parte do molho branco, né, ou creme de leite, que normalmente se utilizaria no estrogonofe, eu uso esse cream cheese. Você pode fazer a partir dele um sour cream que fica sensacional. Com ele ainda, fazer, não sei se você já viu, aquele tipo de mussarela líquida. Foi a Miyoko Shiner que começou, pelo menos até onde eu sei, né, ela que começou a lançar essa mussarela líquida, que ela serve muito bem para pizza. Então quando você faz uma pizza, ela tá ali a 10 minutos de ficar pronta mais ou menos, você coloca essa mussarela líquida por cima e ela vai pro forno, uns 10 minutos ali, você tem uma textura tão agradável nessa pizza, né, que traz uma sensação de corpo um pouco maior e seria uma finalização, né, de algo, né, tipo um queijo mais cremoso por cima, alguma coisa assim da pizza, mas fica sensacional, né? E isso daí é essa base vai basicamente a tapioca, né, ela que dá essa engrossada e cria essa sensação de corpo. Então isso daqui também serve de base para fazer essa mussarela líquida. Então esse cream cheese, ele vira um super coringa, só que nesse ponto você pode pensar, mas assim, estamos falando de uma base de castanha de caju, que a castanha de caju não é a coisa mais barata do mundo, né? E depois tem o processo de fermentação, e enfim, né, estamos falando de algo que vai ter já um preço um pouco maior, vai precisar de um tempo um pouco maior. Em relação a tempo, assim, é o tempo de fermentação, né, que é menos de 24 horas. E o de preparo, que também precisa ter um triturador ali, e resolve já. Mas, se você for pensar o que você utilizaria para fazer um molho branco, e aí eu acho que a opção mais em conta seria o leite de soja, mas é aquela questão, né? Você entrando para esse caminho de um queijo vegetal fermentado, né, dessa base de castanha de caju fermentada, o ganho em sabor, ele é compensatório, creio eu. Tá? Eu não sei, eu não estou numa cozinha também para fazer as contas, mas eu imagino que o que você vai ganhar em sabor vai ser, assim, vai pagar todos esses outros pontos, tá? Porque a fermentação, ela traz uma riqueza e complexidade no sabor que não vai ter outro saborizante ou composição que você vai fazer que vai chegar nisso também. Então, esse cream cheese,
ele vale muito a pena de ser, pelo menos, pensado, né? Porque ele vale, como eu falei, para entrada, vale para virar outros molhos, vale para, não sei se tem algum hambúrguer, alguma coisa assim, de ser colocado no pão também, né? Enfim, essa é a segunda ideia. E depois, uma terceira ideia é um queijo vegetal para ser colocado no hambúrguer. Então, para quem serve algum prato, né, algum hambúrguer no seu estabelecimento, no seu negócio, esse é um queijo vegetal que ele é mais rápido de ser feito também, ele já não é fermentado e ele traz uma sensação de boca muito interessante, né? Porque, vamos pensar uma coisa, quando a gente está fazendo um hambúrguer, o que a gente vai ter ali de maior destaque, quando a gente pensa, né, no papel do queijo num hambúrguer, basicamente duas coisas, né? É o visual, de você ver aquela peça e ver algo escorrendo por fora, e depois a própria textura. Porque o sabor, tudo bem, ele vai estar ali de alguma forma, mas ele está competindo com várias outras coisas. Para você montar um hambúrguer, então você vai ter o pão ali que, vamos pensar num hambúrguer mais interessante. Você já tem um pão que foi feito de uma maneira mais artesanal, vamos dizer assim. Imagine lá, com massa de fermentação mais lenta, alguma coisa que traga já um sabor ali. Depois você vai ter algum molho que está indo no pão também. Seja uma maionese produzida ali no local, seja uma mostarda, que pode ser uma mostarda fermentada também feita no local. E que você entre depois com alguma parte fria de salada, né, um tomate, uma cebola que venha, seja ela caramelizada, seja ela de qualquer forma. Depois o próprio hambúrguer em si, né, de grão de bico, de feijão, de seitã, de cogumelo, do que quer que seja. Então vejam vocês que só aí já tem uma certa composição de sabor, né? Ou seja, você já tem vários sabores que estão teoricamente se complementando ali, e depois entra o queijo vegetal para brigar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para concorrer nessa gama de sabores. Então, esse tipo de queijo vegetal que vai para um hambúrguer, por exemplo, ele não precisa ser um queijo vegetal fermentado, curado e tal, porque ele vai perder um pouco de sabor, tá? E isso eu digo por experiência própria. Eu já fiz vários hambúrgueres aqui em casa e já coloquei vários tipos de queijo vegetal em hambúrguer para testar e ver sabor e tal. E o que mais, assim, eu pensei, depois de ter feito, eu pensei, nossa, gastei à toa esse queijo vegetal, são esses curados aí. Que você fermenta, tal, cura por 20, 30 dias e depois coloca pedaços dele no hambúrguer. Porque é essa concorrência de sabor. Agora, só um parênteses, né? Se a gente quer, não, eu quero colocar algo fino mesmo num hambúrguer, num queijo vegetal que seja para arrebentar mesmo. Aí um tipo Roquefort faz mais sentido, né? Esse daí eu já coloquei também, não só em hambúrguer, como em pizza também, e fica surreal, tá? Porque ele tem um sabor muito forte. Ainda mais se ele foi maturado aí por uns 3 meses. Tá? Aí vale a pena. E ele vai trazer um sabor muito bom mesmo. Mas, do contrário, é gastar à toa, né? Então a gente pode fazer uma preparação mais rápida, uma preparação voltada exclusivamente para o hambúrguer. Esse é um dos grandes benefícios do universo dos queijos vegetais, que a gente tem essa possibilidade, essa diversidade de ingredientes para trabalhar e fazer algo específico para aquele momento. Como, assim, do mesmo modo que tem essa parte da especificidade, tem também algo que você pode utilizar como coringa, que é o caso do cream cheese. Agora, mais específico, é esse que eu estou dizendo para o hambúrguer, já vou mostrar para vocês a textura dele, e também esse primeiro que eu mostrei, que é um tipo parmesão ralado, né? Ele é mais específico para finalização de massa.
Então, esse para hambúrguer, olha só, eu tenho... Deixa eu pegar ele aqui. Ó. Olha só a textura dele. E esse daqui, ele veio da geladeira, tá? Então, se eu colocar isso daqui no calor, ó como ele vai ficar mais viscoso, mais mole, tá? Olha só como ele até estica mais ou menos agora. Então, esse daqui, ele é mais rápido de ser feito, tá? Ele é bem mais rápido de ser feito. Fica pronto em questão também de minutos, vamos dizer aí. O tempo de preparo dele é uns 20 minutos mais ou menos se a gente pegar do começo ao fim, tá? Porque envolve fogo. Você precisa aquecer essa mistura. Essa mistura aqui, a base dela é leite de soja. Então voltamos a uma questão de preço. O leite de soja comprado, ele não é coisa mais cara do mundo, né? Dá para tranquilamente você comprar um leite de soja, encontrar um leite de soja no mercado com um bom preço e sem adoçante, né? E quando eu falo de leite de soja, muita gente pergunta sobre o leite de soja em pó, se é possível usar isso para fazer queijo vegetal. É possível, tá? É possível sim, eu já trabalhei com leite de soja em pó, mas há diferença. Tá? Tem diferença sim. Se você fez um preparo com leite de soja comprado líquido e depois pegou o pó para fazer um leite de soja e vai usar esse leite de soja no preparo, vai perceber algumas diferenças na receita e alguns ajustes que vão precisar ser feitos. E o produto final, se você comparar os dois lado a lado, vai perceber alguma diferença, tá? E é uma diferença que eu não vou dizer qual que é melhor e qual que é pior, mesmo porque não cabe a mim decidir isso por vocês, né? Mas eu acho que é interessante quem está nessa dúvida fazer a experiência, fazer a receita com o leite de soja comprado já líquido e com o leite de soja em pó e perceber qual gosta mais, né? Qual gosta mais, ver a questão de preço, ver a questão de facilidade e tal. Aí tem várias coisas que vão entrar em jogo, né, para você decidir qual que você vai usar. Mas de qualquer forma, esse queijo vegetal aqui, ele foi feito com a base de leite de soja. Depois, ele precisa ter alguma fonte de gordura. Isso aí tem que ter para você perceber aquela sensação de boca de queijo, porque os queijos eles são alimentos gordurosos, então precisa ter gordura. O leite de soja praticamente tem pouca gordura. A soja ela tem menos de 10 gramas a cada 100 gramas de soja de gordura, então isso daí não vai representar muita coisa, você precisa adicionar. Isso daí é na forma de óleo mesmo. Nesse caso aqui, você vai colocar algum óleo. Depois, algum espessante ele precisa entrar. E dentre os espessantes, eu gosto muito de usar a tapioca, porque em relação aos diferentes amidos que a gente tem, vamos colocar entre aspas aí, porque o termo certo para tapioca é fécula, por ser raiz, vindo da mandioca. Então, entre amido e féculas, eu prefiro muito mais a da mandioca, porque ela traz uma certa elasticidade. Então, a gente vai buscar no hambúrguer justamente essa elasticidade. E quando isso daí está quente, e depois esse preparo ele precisa ir para o fogo para esse amido ele ser ativado. Tá? E quando você vai fazer o hambúrguer, basta você pegar esse preparo da geladeira, colocar em cima do hambúrguer que já teve um lado feito e depois seguir com o procedimento para que esse queijo vegetal ele se aqueça em cima daquela peça e aí ele acabe tendo uma maleabilidade um pouco maior, vamos dizer assim, tá? Então, em termos de custo... e depois eu coloquei algumas especiarias, claro, para dar gosto, né? Levedura nutricional, alho em pó, cebola em pó, coloquei um pouco de páprica, se não me engano,
né, um pouco de páprica e um pouco de açafrão para dar uma coloração um pouco diferente, né, e dar um toque. Essa páprica que eu usei foi uma páprica defumada, só para dar um toque então um pouco diferenciado, né? E baixíssimo custo. Isso daí, custo não vai ser tanto problema, porque o mais custoso nessa receita é o leite de soja e a tapioca. É o que mais vai trazer de custo aí. E, por outro lado, o valor agregado é muito maior. Porque se fosse pensar num hambúrguer e você utilizar um queijo vegetal comprado, o quanto que isso representa na composição do preço do hambúrguer, e você fazer o seu queijo vegetal e colocar no hambúrguer, aí essa diferença de preço eu acho que vale a pena ser pensada. Tá? Então vejam vocês que aqui eu trouxe 3 ideias para que o seu estabelecimento ele seja um diferencial, e é justamente nisso que você acaba ganhando em faturamento. Por quê? Porque possibilita você ter preparações únicas e saborosas. Aquele cliente que vai uma vez ali, vai degustar, você vai criar uma consciência no seu cliente de que aquele queijo vegetal ele foi produzido no local, né, coisa que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar, a não ser que ele leve para casa, né, e aí ele vai ter na casa dele o fruto do seu trabalho ali. Vai despertar essa consciência no seu cliente, para que também, quando ele vá provar em outros estabelecimentos, ele possa até ter essa curiosidade. Mas o queijo vegetal daqui, vocês fazem aqui, compram, como é que é? Tudo isso é uma questão de educação também. De a gente começar a perceber mais os queijos vegetais. E eles estão sendo comprados, eles são de grandes indústrias, ou eles são de pequenos produtores, são fermentados, não são fermentados, qual é o papel desse queijo vegetal nesse preparo? Tudo isso é uma questão de educação que a gente está tendo de modo geral. Então, acho que o objetivo aqui é isso, é trazer essas ideias para que elas possam ser um diferencial no seu estabelecimento, mas é claro que a partir daí, como que isso vai entrar na rotina de trabalho do seu estabelecimento é você que vai saber, é você que vai conduzir isso. Mas é lógico, se surgirem dúvidas em relação a isso, é só me escrever e a gente continua essa conversa. Do mais, até a próxima.